no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Hoje nós vamos falar de alguém que teve os céus abertos, e esse céu se manteve aberto na vida dele, até o dia que ele foi para aquela cruz, na qual ele morreu, e ressuscitou no terceiro dia, para que hoje eu e você pudéssemos estar diante do Pai, quando nós vamos orar, quando nós vamos clamar. Lucas capítulo 3, verso de número 21. Ali no telão, por acaso você estiver sem Bíblia, acompanha no telão, porque a palavra de Deus, ela nos traz vida. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Na versão, na nova versão aqui, tem uma versão que diz que me dá grande alegria, tá? Na NVT vai falar isso. Então aqui você já entendeu que eu vou falar de alguém responsável pela nossa salvação. Vou falar de Jesus. Quando Jesus foi se batizar, foi batizado por João Batista, o céu se abriu para Jesus. Tá? O céu se abriu. Então, nessa noite eu vou falar para você quando que o céu se abre. A obediência na vida daquele que está em Cristo, ela é muito importante. Tá? Talvez você que está aqui nessa noite ou esteja ouvindo, ainda não tem Jesus como teu Salvador. Mas o céu é aberto na tua vida, porque você respira, porque você desfruta da chuva, porque você desfruta do sol. Tá? O céu está aberto. O céu é aberto na nossa vida pela graça. Graça é favor que nós não merecemos. Porque se nós tivéssemos que fazer algo para receber algo de Deus, ninguém aqui talvez receberia nada, com exceção das crianças que são pequenas. Então é pela graça. E nós fazemos esta campanha de 12 dias porque nós queremos além disso. Nós queremos... Aquela mulher que comeu migalhas, Jesus falou para ela que ele tinha vindo para o deles. E ela falou assim que até os cachorrinhos comiam migalha. E esse não é o propósito que Deus tem para nós como filho. Ele tem muito mais para nos dar. É por isso que eu estou falando. Nós estamos fazendo 12 dias. Eu comecei na terça-feira, você que está aqui já começou no domingo. Mas eu sei que foram palavras poderosas ministradas nesses dias. Palavras poderosas, vinda direto do céu. Então não tem como a gente manter o céu aberto na nossa vida sem obedecer. E aqui está falando que Jesus foi para ser batizado. Por que eu usei a versão de Lucas, do Evangelho de Lucas? Porque está dentro da pauta que eu vou ministrar, na qual a pastora Márcia já falou 3 pontos aqui. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é confirmação. Porque os demais, Mateus e Marcos, não vai falar de 2 pontos que eu vou falar aqui. Mas Mateus fala algo, quando Jesus chegou para João batizar ele, João falou: como que eu vou batizar o Senhor? Você é maior que eu. E aí Jesus, em Mateus 3,15, fala: convém que se cumpra a justiça. E por coincidência, amanhã teremos batismo. Talvez você que está aqui fazendo esta campanha, ainda não tomou a decisão de descer pelas águas. E essa palavra te mostra que Jesus, o Filho de Deus, ele desceu as águas do batismo para cumprir a justiça. Então, que você amanhã possa vir com o teu coração alegre,
e feliz pela oportunidade que Deus está te dando. Porque é Deus que te escolheu e está te dando graça para fazer cada dia dessa campanha. Às vezes a gente acha que é a gente, mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá graça para vir aqui. Porque muitas coisas acontecem, muitos convites aparecem para que nós não estejamos aqui para receber a palavra para o ano de 2021. E aí Jesus, ele se batizou. Ele desceu as águas do batismo. Então, primeira coisa, obediência. A obediência, ela abre o céu na sua vida e mantém esse céu aberto. Porque não adianta nós fazermos 12 dias e depois fazer o restante do ano sem dar ouvido para a palavra de Deus. Fazer como o povo em Zacarias, que dava ombro para a palavra de Deus. O céu vai se fechar. Uma pessoa que é um exemplo que eu anotei aqui de obediência. E por obedecer, o céu se abriu. E o anjo bradou 2 vezes, foi Abraão. Quando Deus pediu para Abraão o filho Isaque, Abraão obedeceu. E quando chegou na hora ali dele fazer o sacrifício, o céu se abriu e bradou 2 vezes para que ele não fizesse aquilo, porque Deus ia prover o cordeiro para tomar o lugar do filho. Então, quero dizer para você que o céu está aberto sobre as nossas vidas. O céu está aberto sobre a tua casa. Deus tem lido cada um dos seus pedidos. Porque Deus não é como eu, não é como a pastora Márcia, não é como o pastor Nilton. Nós não conseguiríamos ler o pedido de todo mundo, mesmo porque cada um tem uma letra, cada um tem uma caligrafia, e nós poderíamos não entender, mas Deus, Ele leu o que você escreveu, mesmo antes de você colocar no papel. Mas esse é um dos primeiros pontos. Busque obedecer a palavra de Deus. O Espírito de Deus habita em você para te ajudar. Quando o céu se abre, quando se tem obediência, o céu já está aberto, porque você tem vindo, você tem obedecido o chamado de Deus. Lembra quando Abraão ouviu o chamado de Deus, sai da tua terra e vai para onde eu te levar? Deus já começou a abençoar Abraão pela obediência. Então aqui Jesus, Filho de Deus, se batizou. Então você que está aqui nesta noite, ou na live, entenda que se o Filho de Deus precisou descer as águas do batismo, você que ainda não foi batizado, precisamos descer as águas do batismo. E amanhã teremos batismo nos 3 horários. Então, que você que quer ser chamado de cristão, quer ser chamado de filho de Deus, comece a obedecer. Primeira coisa, desça as águas do batismo. Deixa Deus fazer uma grande obra na sua vida, já amanhã, que representa o mês de agosto. Que você possa, a partir de amanhã, já começar a ver respostas nos seus pedidos através da sua obediência. Segundo ponto, orando ele, o céu se abriu. Por isso que eu falei que a pastora Márcia tinha falado. Oração. Quando há oração, o céu se abre. Por isso Jesus deixou escrito: entre no teu quarto e feche a porta e ore a Deus que está no céu. A oração, ela abre os céus. Porque aquele que pede, recebe. Vocês lembram que o pastor Silas falou ontem? For pedir, peça direito. Não tenha medo de pedir para Deus. Ai, mas o que eu vou pedir é muito grande. Ai, se eu falar para alguém vai zombar de mim. Não fale para ninguém, fale só para Deus. Porque tem coisa que nós devíamos falar só para Deus. Aí a gente fala para todo mundo, e aí a pessoa fala, ah, mas você? Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Aí a gente vai desanimando, fica dando ouvido para outras vozes,
e impede que Deus realize o grande milagre na tua vida. Então, se tem que pedir, peça grande e peça só para Deus. E depois você mostra, ó, foi Deus que me deu porque estava aqui no meu pedido. Então, a oração, ela abre os céus. Quando tem oração, tem céus abertos. Jacó, quando ele fugiu, né, que ele enganou o irmão dele, com a ajuda da mãe, e ele estava em Betel dormindo. E aí ele teve uma visão dos céus abertos, de anjos que subia e de anjos que descia. Daquele dia, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Porque quando ele chegou até a cidade onde se encontrava o tio dele, Labão, e ali Rebeca foi tirar água, e alguns homens que estavam ali começaram a querer fazer gracinha, Jacó tomou a frente, e ali ele descobriu que Rebeca era sua prima. Ali, aquele dia que o céu se abriu, Jacó orou, falou com Deus, e daquele dia a vida de Jacó começou a ser transformada. Então, quando você ora, não importa quanto tempo você ora, isso é um assunto seu e de Deus. Mas desde que você ore de coração aberto, os céus de Deus estão abertos na tua vida. E Deus começa a transformar a tua vida, a tua história. Porque muitas vezes a gente quer ver transformação para as pessoas verem. Ver o carro, ver a casa, ver o bom emprego. Mas nós temos que pedir, Senhor, eu quero ter uma transformação aqui dentro de mim. Porque hoje eu e você somos casa de Deus. E como casa de Deus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus faça uma grande obra dentro de nós. Porque não adianta a gente ter sucesso em várias áreas, ter sucesso até ministerialmente, mas muitas vezes estarmos como Naamã. Chega em casa leproso, chega em casa derrotado. Nós temos que ser como a arca de Deus. O que tem dentro de nós seja para abençoar as pessoas. Então a oração, ela é importante para que o céu se abra e se mantenha aberto. Porque é no momento da oração, queridos, que eu e você pedimos perdão pelos nossos pecados. Porque o pecado fecha o céu na nossa vida. Isaías 59:2 já fala isso. Que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E é no momento da oração entre eu e Deus, você e Deus, que nós nos mostramos e pedimos para Ele. Me ajuda a melhorar. Que lindo! Ontem eu estava ali com a pastora Márcia, eu dando risada, mas era sério, de ver o pastor Silas falar que eles mentiam. E que maravilha que Deus fez na vida deles. Essas coisas a gente ouve, não é para a gente falar, nossa, agora é pastor e mentia, não. É para a gente falar, Deus, como Tu és maravilhoso. Se o Senhor transformou esse homem, o Senhor vai transformar eu também. Porque ter os céus abertos em 2021 e não ter transformação, eu vou dizer, me perdoe, é perder tempo de estar aqui 12 dias. Porque esses 12 dias, o Espírito de Deus, Ele está trabalhando em nós. Talvez você venha aqui cansado. Talvez você venha aqui preocupado. Então você se entregue a Ele. Deixe Ele fazer a grande obra que Ele tem para fazer na tua vida. Porque Deus tem propósito na minha vida e na tua vida. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós conseguimos entrar 2021. Porque muitas pessoas não conseguiram entrar em 2021. E muitas pessoas que perderam pessoas não estão tendo força para estar de volta na presença de Deus. E o pastor Nilton disse que Deus separou cada um de nós para ser como Elias. Para levar o pão, que é a palavra. E para levar o azeite, que traz cura, que traz força na vida daqueles que não estão podendo. Alguns pela idade, outros porque o desânimo bateu. O desânimo bateu. Então a oração é importante, queridos. Não importa, pastora, quanto tempo eu devo orar? Isso é um assunto seu e do seu pai que está no céu. É você e ele. É você e Ele que determinam o teu tempo. Ninguém pode determinar a intimidade de ninguém com ninguém.
Vocês estão entendendo? Então, Jesus orando e o céu abriu. Aqui está um exemplo para nós. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. O Espírito Santo, amados, ele simboliza poder. Todos que estamos em Cristo precisamos desse poder. Nós não vencemos as batalhas no mundo espiritual sem a unção do Espírito Santo na nossa vida. Pastora Márcia disse sobre a estratégia. Só tem estratégia quem é cheio do poder do Espírito Santo. Ali, aquela pomba simbolizando o Espírito Santo veio até Jesus. Quando o poder de Deus se manifesta, milagres acontecem. Não sei aqui, mas uma grande maioria vinha nos cultos de oração de sexta-feira. Continua tendo culto de oração. Mas tinha muita cura nesse culto. Tinha muita libertação. Mas Deus não está fazendo, pastora? Claro que está fazendo. Mas eu estou te dando um exemplo de quando tem poder de Deus. Poder do Espírito Santo manifesto. Coisas maravilhosas acontecem. Então precisamos desse poder. A pomba. Todo mundo já leu. Se não leu, leia. Estamos no começo do ano, leitura bíblica. Noé, ele soltou uma pomba. Depois do dilúvio. Enquanto a pomba saía, a água não estava baixa, a pomba voltava. Mas teve um dia que a pomba voltou com um galinho de oliveira e entregou para Noé. Oliveira é da onde sai a oliva, o óleo, o azeite para a nossa vida. Essa pomba que simboliza o Espírito Santo, ela tem desejado pousar no coração de muita gente aí no mundo. Mas por conta do pecado, por falta da palavra, por falta de instrução do caminho no qual leva a Deus, ele não tem tido oportunidade. E você teve essa oportunidade. Porque nesses dias o Espírito de Deus tem pousado no teu coração. É Ele que gera no teu coração a fé. Porque se você não tivesse fé nas palavras que está sendo ministrada, você não estava aqui fazendo o 7º dia da campanha que simboliza o mês de julho. Então, poder, nós precisamos de poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida, queridos. Eu e você precisamos saber que nós não andamos sozinhos. Nós andamos com o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Então, nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos bem acompanhados. Além dos anjos que se acampam ao nosso redor. Para nos guardar e nos livrar de todo mal. Mas dentro de nós, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, 12 dias para 12 meses, você tem que buscar. Você tem que pedir. Você tem que falar como Davi. Senhor, não retires de mim o teu espírito, mas me renova um espírito inabalável. Porque o céu está aberto, respostas vão vir, mas o inferno não ficará sentado vendo você receber a tua vitória. E para isso você vai precisar do poder do Espírito Santo na tua vida. Para isso você vai precisar do óleo fresco do Espírito Santo. Para ter força como a de um unicórnio ou de um boi selvagem, conforme está em algumas versões. Porque a batalha, ela não é nossa, ela é do Senhor. Mas Ele conta conosco. E é somente com o Espírito Santo na nossa vida que nós conseguiremos vencer e tomar posse de tudo aquilo que os céus abertos têm para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa vida. Esse ano de 2021 será um ano de muita salvação. Muitas pessoas vão aceitar Jesus. Muitas pessoas vão descer as águas do batismo. Porque as pessoas estão temerosas. E Deus conta com quem? Comigo e com você. Ainda que nós não possamos ir na casa, mas nós podemos mandar mensagem. Nós podemos ligar. Nós podemos orar. Nós podemos falar. Esse é o tempo oportuno que Deus preparou para que você aceite Jesus
e possa colocar a tua casa debaixo dos cuidados de Deus. Outra coisa que a pastora falou, céus abertos, quando? Quando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o que nos sustenta. A palavra de Deus é que alimenta o meu espírito e o teu espírito. Por isso que existe tanta dificuldade da nossa parte para fazer leitura da palavra. Nós não temos sono para assistir televisão, nós não temos sonos para ficar no celular, nós não temos sono para ficar batendo papo, mas quando nós pegamos essa palavra, o sono vem, visita chega, filho chora, neto briga, cliente chega, tenho coisa para fazer. Por quê? Porque o adversário sabe que quando o meu espírito e o teu espírito, e você que está assistindo, nós olhamos e comemos essa palavra, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor e pela força do poder dEle. E quando isso acontece, queridos, conosco, o inferno pode se levantar, mas nós seremos como Davi, quando ele diz, ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Porque Davi era um homem fortalecido pelo Senhor, por causa da palavra. Quando ele sentava ali, ele compunha aqueles salmos, ele estava ali falando com Deus, e Deus ali, trabalhando no espírito dele. Por isso que Davi ele era pequeno aos olhos dos homens, ele era pequeno aos olhos de Saul, ele era pequeno aos olhos dos irmãos dele, mas diante de Deus ele era grande, e diante dos adversários, os adversários temiam Davi. Não pelo que ele era, mas pelo que o Deus que era nele. Então a palavra ela é importante. A palavra é importante porque no meio do ano o desânimo pode te tomar. Mas se você tiver a palavra de Deus, não é a palavra do homem, porque a palavra, todos os cultos, foi Deus que enviou a palavra do céu aqui. Você vai se levantar do desânimo e vai dizer, foi Deus que falou, porque Deus ele é fiel com a palavra dele. Quando o desânimo quiser te pegar, você vai lembrar que Deus é fiel, ainda que eu e você não nos mantemos fiel na caminhada com Cristo. Mas Ele já deixou escrito, ainda que você não se mantenha fiel, eu, o Senhor, me manterei fiel com você. A palavra precisa estar no teu coração, porque para conquistar, vai ter obstáculo. Caleb tinha promessa, mas foi 40 anos. E a hora que ele conquistou aquela promessa, ainda veio os ribeiros, ainda veio junto algo mais do que ele havia pedido. Mas ele teve que ter perseverança, ele teve que ter fé, ele teve que ter obediência. Então você precisa da palavra. Não adianta fazer 12 dias ouvindo a palavra e o restante do ano não ouvir mais. Porque palavra é alimento e todo alimento acaba. Você faz compra na sua casa, fica lá o ano inteiro a sua despensa de comida? Não fica. Você tem que estar sempre renovando a tua despensa. Assim é a nossa vida com Cristo. Assim é a nossa vida que temos o céu aberto na nossa vida nesse ano de 2021. Precisamos da palavra, porque é nela que vem a mensagem de Deus. É dela que vem a palavra que sustenta os meus projetos e os teus projetos. É dela que vem a palavra de vitória, de salvação, de cura, de restauração para minha casa e para a tua casa. É da palavra que vem. Não vem de outro lugar. Eu gostaria que o Samuel, não sei, colocasse para mim Lucas 8,13. A palavra é o que nos sustenta. A palavra que vai dar força para você quando o desânimo vier. A palavra que vai te dar força quando Satanás te mostrar um cenário que aquilo que você colocou para o mês de julho não vai acontecer. Por quê? Se você não tiver a palavra, que Paulo disse, eu não vivo pelo que vejo, mas pelo que creio, você vai falar, Deus não vai fazer e vai desistir. Olha o que diz aqui. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Se está aqui, é porque vai ter provação.
Então você não pode deixar a palavra cair e não criar raiz. E tudo para criar raiz tem um tempo. Por isso que eu estou dizendo para você, que você terminou os 12 dias, dia 13, você está aqui no próximo culto. Você está aqui no próximo culto. Na sexta, no domingo, na quarta. Porque essa palavra que você recebeu nos 12 dias, ela vai sendo regada por outras palavras que vão estar vindo no decorrer do ano. Porque não pensa que nós vamos conquistar tudo de boa, não. Os céus estão abertos, sim. Mas o príncipe desse mundo ainda está aí. E ele quer trabalhar na minha fé e na tua fé. E a fé é a esperança daquilo que nós não vemos, mas esperamos. E junto com a fé está a esperança. Aquele hino que a Grace canta toda vez no final do culto, fala de fé e esperança. Fé e esperança. Fé na palavra e esperança que Deus vai operar o milagre, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele tem dito para você nesses 12 dias, que os céus estão abertos, que milagres vai acontecer, vai acontecer. A parte dele Ele vai fazer. Ele já fez, aliás. Já está feita no mundo espiritual. Tudo isso já está feito no mundo espiritual. Só falta eu e você, pela nossa perseverança, pela nossa obediência, pela nossa vida de oração, tomar posse. Quando há compromisso, olha o que ele fala aqui. Deus falando para o filho dele: tu és meu filho amado. Todo mundo é chamado de filho? O pastor Marcos não chama todo mundo de filho, chama a pastora. Só quem tem compromisso. Ele chama pastor Nilton. Ele chama pastor Carlos, chama Ivânia, Elisângela, Tom, alguns outros irmãos que eu não me lembro do nome de todo mundo, o Anderson, a Débora. Porque tem compromisso. Compromisso com Deus primeiro, que é o dono dessa obra. Compromisso com Ele, que é quem Deus ungiu para cuidar. Então Ele chama. Por isso que às vezes Ele puxa a nossa orelha. Por isso que às vezes Ele pega nós e dá umas varadas. Porque o pai corrige o filho que ama. Então, compromisso. Nós temos que ter compromisso. Jesus, Ele tinha compromisso com o pai dele. Ele tinha compromisso com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu e você precisamos ter compromisso. Ter compromisso com o marido, ter compromisso com o patrão, ter compromisso com os amigos, ter compromisso com as pessoas que um dia nos ajudaram. Porque quando alguém nos ajuda, é o próprio Deus que enviou alguém para nos ajudar. Então não podemos ser ingratos e não ter compromisso com essa pessoa. Porque seria como se nós não tivéssemos compromisso com o próprio Deus que a enviou. Compromisso. Elias era um homem que tinha compromisso. Tiago fala assim, que Elias, ele orou, esteve seca por 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo. A pastora pregou bem sobre isso. Por quê? Porque Elias tinha compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, os céus estão sempre abertos. Porque o próprio Jesus falou que Ele daria a chave do reino dos céus para quem tem compromisso com Ele. Quando Pedro ali estava, Jesus disse para ele: Pedro, que daria a chave do reino dos céus. Você tem essa chave. Eu tenho essa chave hoje. Para abrir os céus, para ligar e desligar. Quando temos compromisso, nós somos como Elias. Às vezes nós olhamos para Elias, nossa, olha, que cara. Mas Tiago fala que nós somos igual a Elias. A única diferença que nos falta ter mais compromisso com Deus. Com Deus. Talvez você está na sua casa e não pode estar nos cultos, mas tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com a palavra dele. Se você se diz cristão, seja sim, sim, não, não. Porque é muito triste quando alguém fala: fulano é crente, mas não tem palavra. Fulano é crente, mas não cumpre o que fala. Fulano é crente, é muito triste. O Espírito de Deus se entristece.
E Ele quer nos ajudar a ter compromisso. Porque quem nos fortalece é Deus. Paulo fala isso em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ele entendia que a força que ele tinha para fazer tudo o que ele fazia depois que ele se converteu, não era dele, era do Deus que estava nele. Quando eu e você entendemos isso, que não é pela nossa força, mas é pela força de Deus que está em nós, nós transpomos muralhas. Davi fala isso no Salmo 18. Com o meu Deus, eu transponho muralhas. Então, o compromisso faz com que o céu seja aberto. Essa é a chave. Para quem serve a Deus, o céu nunca está fechado. Você pode bater na porta e será atendido. Está lá em Apocalipse 3,8. Só que eu quero dizer algo para você. O pecado faz essa separação. Então, eu vou te dar a dica. Eu vou te dar a dica em algo que nós vamos ler. Você guarda no teu coração, porque nessa caminhada nós falhamos, nós pecamos, eu estou aqui pregando, eu peco todo dia. Quem convive comigo sabe que eu peco. Ou você acha que eu sou santa? Não tem nem asa. Tinha que ser uma zona com esse corpo, né? Mas eu peco. Quem conhece eu sabe que Jesus tem feito uma grande obra na minha vida. Eu não canso de falar. Sueli está ali, Júlia está ali. Faltou a Márcia Barbosa, as 3 que acompanham a minha conversão do dia que eu pisei nessa igreja. Eu dou trabalho para o Espírito Santo. A Roseli Schiavinato ali, Roseli sempre me ajudou muito, porque chegava uma hora que eu queria chutar, não era o bardo, era a caixa d'água toda. Né? Porque eu falava, não, para mim não dá esse negócio, não. Prefiro cair fora do que envergonhar o nome de Jesus. E Deus tem feito uma grande obra na minha vida. Por isso que eu estou dizendo para você, que quando eu e você pecamos, o céu se fecha. Mas eu quero que você agora, coloca para mim, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13. Os céus estão abertos, mas quem vai manter esse céu aberto é eu e você. Não é o pastor Marcos, não é nenhum dos pregadores tremendos que vieram aqui. O céu está aberto, mas é nós que temos que manter os céus abertos. É que nem casamento. O pastor, o líder orienta, mas quem tem que praticar para que o teu casamento tenha vida, prevaleça, é eu e você. É o meu casamento, o seu casamento. Na vida financeira, somos orientados. Agora, se nós queremos ver resultado, nós temos que fazer a nossa parte. Então, na nossa vida, tudo é assim. Olha aqui. Aqui. Volta no 12, filho, para mim. Põe no 12 para eles entenderem, por favor. No verso 12. Aqui vai falar de Salomão, quanto ele não acha. Salomão foi o filho de Davi que ficou com o encargo de fazer o templo, a casa do Senhor. No capítulo 7 ele fez esse templo. Deus ficou tão feliz que respondeu com fogo. Ali Salomão, como amava demais a obra, fez ofertas maravilhosas. E aí no verso 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, olhe como que é, ouvi sua oração. E escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifício. Deus falando com Salomão. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Verso 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Verso 16. Escolhi e consagrei este templo. Tem uma versão, a RC fala, escolhi e consagrei esta casa, para que o meu nome esteja nele, para sempre. Meus olhos
e meu coração nele sempre estarão. Então aqui, você vai ler o capítulo todo, depois que Deus manifestou a glória dele ali, manifestou com fogo, com poder. Por isso que eu estou dizendo para você que os céus estão abertos na tua vida, porque você tem se sacrificado. E Deus, quando a gente faz sacrifício agradável para Ele, Ele responde com fogo, Ele responde com vitória. Mas a gente não tem só 12 dias, a gente tem 12 meses. Então a gente precisa estar atento. E aí, Salomão foi dormir. E aí Deus falou com Salomão, queridos. Se porventura o povo, ou até Salomão, viessem pisar na bola, era para eles fazer aquilo do versículo 14. Coloca para mim, querido. Se humilhar. Olha como a oração é importante. Orar, se humilhar. Olha lá, ó. Buscar a face de Deus e se afastar dos maus caminhos. Ele ouviria do céu. Então aqui é uma receita que Deus está dando um toque para Salomão. Salomão, eu aceitei sim o sacrifício, amei. Olha, Salomão, é tão lindo que uns versículos antes fala que Salomão terminou a construção do templo e da casa dele. E ali eu lembrei de Egeu, que o povo de Egeu fez tudo o contrário de Ageu. Ele cuidava da casa dele e não da casa do Senhor. E por conta disso, era um povo que só trabalhava, né, pastor Nilton? E não via resultado nenhum, né? Mas Salomão não. Ele cuidava da casa do Senhor. E por conta disso, ele pôde fazer também na casa dele. Hoje, você é a casa do Senhor. Você tem que cuidar. Cuidar do seu coração. Cuidar da sua mente. Cuidar das suas emoções. Mas também cuidar desse lugar onde nós nos reunimos para nos alimentar da palavra. Porque você se alimenta na sua casa. Você não pode só vir e se alimentar nos cultos. Você tem que se alimentar na sua casa. Então, eu e você devemos cuidar desse lugar. Porque aqui também necessita, né, das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E Deus, Ele vai nos abençoando porque Ele é fiel com a palavra dEle. Amém? Se coloque em pé, por isso que agora eu vou precisar da Grace. Porque enquanto eu terminava esse esboço, Deus trazia isso para mim, esse hino, para a Grace, com o Ministério de Música, e você e eu vamos orar. Se coloque de pé, coloque a mão na sua cabeça, e você vai repetir comigo. E depois a Grace vai estar entoando louvor. E nós vamos orar e depois a pastora Márcia vai vir fazer a consagração do mês de julho. Pode, pastora? Coloca a mão na sua cabeça. Talvez você que tenha alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Em nome de Jesus, que nesse momento nós vamos estar orando essa palavra que eu coloquei aqui. E no momento do louvor, aceite Jesus como Senhor da tua vida. E amanhã venha e desça essa água do batismo. E você vai ter testemunhos tremendos para contar para o pastor Marcos. E muitos vão dizer, nossa, chegou ontem na igreja, batizou ontem na igreja, e já tem tanto testemunho para contar, porque Deus vela por cumprir a palavra dele. O céu se abriu na vida de Jesus, que era filho dele, e ele disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Quando nós obedecemos, Deus se alegra com nós. Então vamos lá. Deus me escolheu e me consagrou para ser sua casa. Por isso, toda oração que eu fizer em 2021, os olhos e os ouvidos do Senhor estarão atentos. Essa é a palavra para a tua vida. Deus quer que você seja a casa dele. A Grace vai entoar o louvor junto com esses ministros. E você vai falando com Deus.
Você e o Espírito de Deus conhecem como está a casa de Deus. Você e o Espírito de Deus. Lembra que o pastor Silas falou ontem? Ele e a mulher dele sabiam que precisava eles ajustarem para ver a bênção de Obed-edom na vida deles. É você que sabe da tua casa. Esse é o momento que Deus vai te dar para você e Deus. E depois a pastora Márcia vai vir consagrar o mês de julho. E eu quero que você creia no teu coração. Esse ano será ano de céus abertos, sim. E o Espírito de Deus vai te capacitar a vencer. Você vai chegar no final de 2021 e vai contar muitas vitórias para que o pastor Marcos possa dar testemunho. Deus vai te usar grandemente nesse ano, independente de como você é. Lembra de Obed-edom? Quem ele era e quem ele se tornou? Então, não é diferente conosco, por isso que está na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia é para a gente olhar e falar, se foi com ele, vai ser comigo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você é bem-vinda aqui, a casa é sua, convide ele para entrar. Jesus fala em Apocalipse assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e cearei contigo. Às vezes nós deixamos essa casa que agora é de Deus tão cheia de coisas que não vale a pena. Eu sei que foi pregado aqui sobre o perdão, sobre a raiz de amargura, sobre o medo, sobre maus pensamentos. Deixa o Espírito de Deus tomar conta da sua casa. Você é casa dele. Ele te escolheu e te consagrou para ser casa dele. Através de você, Deus se move. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus fazer morada no teu coração. Mas não só nesses 12 dias não, queridos. Nesse ano de 2021 todo. Quero te dizer que Jesus, Ele te ama. E eu falo isso porque Ele me ama. E eu posso dizer como Paulo: dos pecadores eu sou maior, porque só Deus sabe quem eu sou e as limitações que eu tenho. Mas em nenhum dia do ano de 2020 Deus me deixou. Deus não me deixou nenhum dia sem uma palavra. O mês de julho de 2020 foi o melhor mês da minha vida em 2020, onde Deus me deu presente de ter os meus 3 filhos juntos, depois de 10 anos. Em nenhum momento Deus me desamparou. Não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. E Ele é amor. E Ele é misericórdia. E Ele é bom. E quando nós nos mantemos na presença dEle, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa casa. Ele cuida da nossa família. Não há céu fechado para aquele que confia no Senhor, para aquele que espera com paciência no Senhor, para aquele que se coloca diante dele em humildade, independente da situação que esteja vivendo, pode dizer: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Essa casa, eu, você, somos casa de Deus. Em nome de Jesus, deixa Deus morar em você através do Espírito Santo. Oh, aleluia! E canta labachuriandarai. Que o nome do Senhor Jesus cresça através da tua vida. Que o nome de Jesus seja exaltado através da tua vida, no teu trabalho, na tua família, na tua parentela.
sua vida. Te encha do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, possa encontrar lugar nos teus lábios e colocar um cântico novo na tua boca. Porque Ele quer te encher. Ele quer que você tenha poder. Ele quer que você tenha poder para vencer. Para vencer. Porque o Senhor te chamou para ser mais que vencedor. Ser vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Aleluia. Nós deixamos. Aleluia. Você, Aleluia. Jesus. Repita isso. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. A igreja declara essa casa. Essa casa é tua casa. Nós deixamos. Abra tua boca e eu te encherei, diz o Senhor na palavra dele. Quando você abre a boca e louva e repete um louvor profético desse, o Senhor te enche. O salmista diz: abra a tua boca que eu te encherei. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aplauda o Senhor. Casa do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Tudo aquilo que faz parte da sua vida seja abençoado pelo Senhor. Que a bênção que estava sobre Salomão de sabedoria seja sobre a tua vida. Que você possa ter visão de Deus. Mas não só ter a visão, ouvir o que Deus te fala e procurar colocar em prática, porque o céu vai se manter aberto na tua vida. Amém? Fica aqui que eu vou orar. Amém? Glória a Deus. Que bênção, né? Que palavra poderosa e maravilhosa Deus ministrou mais uma vez sobre as nossas vidas na noite de hoje. E nesta ocasião, usando como instrumento dele a pastora Kátia. Pastora Kátia, a Roseli Scavinato e outras mulheres dessa igreja sempre foram para mim uma inspiração de mulheres de Deus. Mulheres que, independente da luta e das batalhas, elas permanecem firmes e esperançosas no propósito que Deus tem para a vida delas. Pastora, você é uma inspiração para a minha vida. E eu louvo a Deus pela palavra que Ele ministrou ao meu coração na noite de hoje, através da sua vida, viu? Deus abençoe. Suas mãos, elas estão cheias da bênção de Deus, sim ou não?